As escrituras sagradas, a palavra de Deus, elas nos trazem a necessidade, o dever de termos bons olhos. O Senhor Jesus disse: se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas, e quão densas trevas serão. São as falas do nosso Senhor Jesus Cristo. Para nós, enquanto ainda vivemos nesse corpo terreno, nessa barraca, o último vídeo que eu fiz fala sobre essa barraca aqui, e o edifício completo e perfeito a qual nós iremos habitar. É como se esse corpo que a gente habita fosse a lagarta, que a borboleta tem que se rastejar com sofrimento para andar e tal. Mas num dado momento a gente encontra aquele corpo seco, grudado num poste, como da cigarra também, muito bonito de ver. E aquele corpo seco, de dentro dele saiu a borboleta entrando num corpo de asas bonita, a metamorfose, né? E em grego, essa transformação, que em português a gente tem de forma muito resumida, ela significa exatamente metamorfose, uma transformação de vida. Bom, mas muitos irmãos acabam tendo bons olhos de Satanás. Ocorre que nós, na carne, todo o bem natural é mal, irmãos. Toda nossa bondade, os nossos bons olhos, a nossa vontade de ajudar as pessoas, ela é má. Ela é má, é corrompida e é cheia de contraindicações. E muitas das vezes nós temos os bons olhos de Satanás e não os bons olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. E conforme eu vou desenvolver o corpo dessa mensagem, muitos irmãos vão se pegar nessa situação e vão ver que muitas das vezes os bons olhos que eles têm não agrada o Senhor Jesus. As nossas experiências na caminhada com o Senhor, muitas das vezes o Senhor me deixou claro uma situação e algo que eu iria receber do Senhor foi prolongado, foi adiado, porque eu quis que outras pessoas participassem, porque eu quis dividir aquela bênção com quem o Senhor não quis que eu dividisse, e isso gerou uma série de problemas. Ao invés de contribuir e todos ganharem, né, todos serem beneficiados, que era a minha ideia, nem os outros e nem eu, ninguém foi beneficiado pelos bons olhos de Satanás, irmãos. Às vezes nós, crentes, salvos, nós nos pegamos nesse olhar bondoso que não pertence a Deus. E todo bem que não vem de Deus é mal. Tudo bem que não vem de Deus é mal. Mas vamos ver o que as escrituras sagradas poderosas, as escrituras, a letra escrita, confirmada pelo Espírito que a ela dá vida, nos ensina. Em João, capítulo número 18, o Senhor Jesus Cristo vai nos dizer: tendo Jesus dito isso, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido da corte dos oficiais, dos principais sacerdotes fariseus, veio para ali com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas essas coisas sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Disse Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, disse: sou eu, recuaram. Tomou-lhe, pois, a perguntar: a quem buscai? A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: já vos disse, sou eu. Deixai ir os outros, para que se cumpra as escrituras. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e a feriu o servo sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei eu por acaso o cálice que meu pai me deu?
aquele que da espada vive, da espada morrerá. Então veja bem, Pedro, ele amava o nosso Senhor assim como nós, né? Hoje nós não vemos muitos dos nossos irmãos pegando em armas para defender o evangelho. As cruzadas católicas contra os muçulmanos que não queriam se converter, não foi assim? Mais de 1000 anos de cruzadas, os católicos, em nome do seu Deus, que não é o nosso Senhor Jesus Cristo, eles, nesses bons olhos, né, de ganhar o mundo para o Senhor Jesus, nessa ideologia ou teologia doutrinária do aliancismo, eles então, querendo tomar o que era dos judeus para si, achando que a igreja agora tinha as bênçãos prometidas a Israel, evangelizam as nações, e os povos que não creem são perseguidos e mortos, né? Não foi assim Martim Lutero também não escreveu cartas para que os judeus fossem assassinados, porque os judeus não queriam se converter ao Senhor Jesus? Em Lucas capítulo 9, versículo 50 em diante, o Senhor Jesus ele está indo para Samaria, e os discípulos vão adiante para lhes preparar um pouso, um lugar para dormir, e batem lá. O samaritano não recebe. Então os discípulos citam 1 Reis capítulo 1, verso 10, para o Senhor Jesus. Quer que a gente manda descer fogo sobre eles e mate queimada a todos, como fez Elias? Olha como nós vamos usar as escrituras, a letra, porém morta. Por que morta? Porque o Espírito de Deus não está confirmando aquela palavra para o nosso benefício. Eles ali tinham uma boa intenção de, de, de honrar o seu mestre. Não, como nós vamos deixar fazer isso com o nosso rei? Eles queriam honrar o seu rei. Pedro não queria que o Senhor Jesus sofresse crucificado. Ele tinha bons olhos ali. Ele tinha uma boa intenção ali de ajudar o mestre. Toda boa intenção que não vem de Deus, ela é de Satanás, irmãos. Satanás tem boas intenções. Ele enche a carne do crente, a carne, não o espírito, porque nós vivemos num corpo que ainda tem as vontades naturais herdadas de Adão, que são contrárias a Deus, mesmo que transfiguradas de abre aspas boas, fecha aspas. Você consegue compreender essa realidade espiritual tão poderosa? Você consegue compreender? Sua consciência lhe incomoda quanto a esses fatos? Então o Senhor Jesus diz para os discípulos: errais, pois vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio destruir o ser humano, mas veio salvá-lo. Lucas capítulo 9, 56. Então aqui, Pedro ele está tentando salvar, era um judeu ele lutava pelo seu rei. Aqui o Senhor Jesus ele é o Messias prometido, o rei descendente de Davi. Por isso que quando perguntam lá em Atos em que evangelho fosse batizado, e eles falam de João que prometia o descendente de Davi, logo para restaurar Israel, logo o apóstolo Paulo, o mensageiro da graça de forma plena, com mensagens de difícil entendimento, como diz 1 Pedro capítulo 3, ele diz: não, esse batismo não, vocês têm que se batizar de novo no batismo do Senhor Jesus, da graça, e não da lei, não de João. Bom, então agora Pedro ele corta a orelha, e o Senhor Jesus diz: quem vive da espada morrerá. Dentro do nosso cérebro, lá no sistema límbico, numa região chamada luta e fuga, nós temos um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa ele é acionado no homem natural, não espiritual, tanto para lutar, que foi o que Pedro fez no homem natural. O homem natural estava vivo ali e não mortificado. Ele fez a vontade de Adão, o primeiro homem, e não de Cristo, o segundo homem. Então Pedro, com o seu sistema de defesa acionado naturalmente, de forma involuntária, se tu não pensa nisso, isso vem natural, ele puxa a espada e corta a orelha do soldado. Ele não faz o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27. Esmurramos o nosso corpo e entregamos ele à escravidão, para que, tendo pregado a muitos, nós mesmos não venhamos ser desqualificados. Mas no sistema límbico, essa região de luta e fuga, a defesa é relacionada de duas formas: luta ou fuga, como eu mencionei. E Deus nos permite fugir. Em Mateus 24 ele diz: os que estão na Judéia fujam para os montes. Nós podemos fugir para livrar o nosso corpo da carne. O apóstolo Paulo diz: se você é escravo e tem a oportunidade de ser livre, aproveite.
mas nós não podemos agredir, lutar, nos defender. Estevão, quando está sendo apedrejado, ele não pega de uma pedra e se defende. Ele diz, ele diz, não leve em conta esse pecado, não ignore, não considere, eu não me importo, deixa, salve-os. Isso está em Atos, capítulo de número 8, a morte de Estevão, se não me engano. O apóstolo Paulo, todas as vezes que ele foi apedrejado, chicotado, ele jamais se defende. Uma vez ele foge pelo um cesto, porque fugir nos é permitido. Ele foge por um cesto, mas ele não luta, ele não reage, ele não agride. Hoje os nossos irmãos querem tomar de arma, porte de arma, legítima defesa, eu mato o bandido. Esse espírito, o Senhor diz, Lucas 9,56, errais e não sabeis que espírito sois. Então esses bons olhos são maus porque são de Satanás. Não. Embora a gente cite versículos bonitos, eles são muito bonitos para alimentar a nossa carne, como os discípulos citaram 1 Reis capítulo 1, verso 10, ou 10, verso 1. Queres que a gente faça como Elias, desça fogo e destrua a todos? Nossa, pareço religioso, né? Pareço desejar fazer a vontade de Deus. Vamos também ler as escrituras sagradas em Mateus capítulo 16, se eu não me engano, verso 23. Nem tem 23, tem. Quando o Senhor Jesus ele está prestes a morrer, ele vai contar sua trajetória, para que quando ele ressuscitar, os discípulos venham lembrar do que ele disse, e é o que vai acontecer no futuro. Me teletransportando para a narrativa a qual vou ler agora. Por isso eu falei futuro. Então os discípulos, eles vão... Pedro vai tentar persuadir o Senhor a não fazer isso. Vamos ler o verso 23. Então Pedro, tomando Jesus à parte, chamou-o num cantinho e disse, Senhor, não faça isso. Tenha compaixão de ti mesmo. Nenhuma coisa te acontecerá. Se precisar, eu pego a espada aqui, ó. E Jesus Cristo responde, né? Vamos ver o que Jesus respondeu aqui. Porém, voltando-se para Pedro, o Senhor Jesus disse, para trás de mim, Satanás, porque tu me serves de escândalo, porque tu não compreende as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Então essas revelações que os irmãos têm em nome de Deus, usando a Bíblia, o Senhor Jesus chama isso de Satanás, para trás de mim, Satanás, porque tu não compreende as coisas. Olha o amor de Pedro, ele queria proteger o Senhor Jesus, ele queria proteger o Senhor. E o Senhor Jesus chama ele de Satanás, porque esses bons olhos são do diabo. Tu só compreende as coisas dos homens. Então esse negócio de ficar citando Deus, ficar citando as escrituras para autopreservação, o que o Senhor Jesus chama esse tipo de pessoa? Vamos ler ali. Para trás de mim, Satanás, porque tu só compreende as coisas dos homens. Pedro não estava aqui protegendo um pecador igual Estevão. Ele estava protegendo o Senhor dos senhores, o puro, o santo, que não merece nada de mal e de ruim. Mas mesmo assim ele foi chamado de Satanás. Como somos enganados, irmãos. Eu já tive essas experiências de às vezes querer dividir uma bênção com alguém e acabar eu ficando sem a bênção e a pessoa, porque Deus não tinha interesse que eu dividisse aquela bênção, que eu usasse o meu tempo, as minhas orações, o dinheiro que Deus me deu com aquelas pessoas. E a gente ainda justifica isso, pelo menos eu olhei com bons olhos. Se não é de Deus, são maus. Os nossos bons olhos também são maus, irmãos. Vamos continuar então nas escrituras sagradas. Na sequência desse episódio drástico e trágico, onde Pedro ele é censurado e ele é chamado de servo de Satanás ou instrumento de Satanás, porque só pensa as coisas dos homens. Então, quando a gente pensa as coisas dos homens, do nosso pai Adão, porque a gente não mortificou essa barraca velha aqui, esperando a nova e eterna, logo Satanás vai usar a Bíblia, as escrituras, para satisfazer as nossas vontades. O
Senhor Jesus não vai validar isso. Então a série que eu trouxe de vídeos sobre a igreja é isso. É Satanás usando as escrituras para validar esse monte de religião cristã, a qual o Senhor Jesus não valida. O Senhor Jesus disse para esse monte de religião cristã: arreda-te de mim, Satanás, porque cogita as coisas dos homens. Vem para cá que Deus vai te abençoar, vem para cá que Deus vai te dar a mulher do corpo de academia, querido, um fantoche que faz tudo que tu quer, o homem perfeito, blá, 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 e carro, e isso e aquilo. Porque só pensa coisas dos homens. Senhor Jesus falando. Tá claro que se eu ler isso aqui para minha filha de 9 anos, ela vai entender, eu não preciso nem interpretar. Trazer uma interpretação. Só ler para ela vai ficar claro isso aqui. A não ser que ela quiser distorcer, mas ela não faria isso, não. Ela tem mais o Espírito de Deus que muitos de nós adultos, né? 9 anos. Na sequência desse episódio trágico, no capítulo 17, 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, porque seriam colunas importantes ali, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Eis que apareceu Moisés e Elias ao lado com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é que estamos aqui. Se queres, façamos aqui 3 barracas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Então eles estavam dormindo no templo, no relento, né? Apareceu Moisés e Elias, Pedro viu aquilo ali, e Pedro quis ser prestativo, quis ser útil. Ô, quer que eu ajude a assar a carne aqui? Não é legal? Hã? Ah, quer que eu faça isso aqui? Irmãos, que problemão às vezes, gente. Tu acha que eu não sei essa carne? Tá achando que não vai ficar bom meu churrasco? Eu só quis ajudar. Não acontece isso muitas das vezes, em vários aspectos da nossa vida? A pessoa entende tudo errado que a gente falou? Porque essa bondade que a gente ofereceu é do homem natural. Tudo bem, é comum. Mas é melhor a gente manter o homem natural mortificado. Esperar o Espírito Santo nos conduzir. Então, em vez de oferecer ajuda para essa carne, muitas vezes ele pode nos conduzir sendo do lado daquela pessoa lá. A gente vai lá e senta. Daqui a pouco a pessoa puxa um assunto e ela está desejosa do Senhor. E ali a gente foi bom. Ali o nosso coração teve bons olhos, a gente fez o bem. Mas o bem que o Senhor queria que a gente fizesse. E não o que o nosso homem natural queria. Então Pedro aqui, mais uma vez, né? Ele quis ser útil. Ele quis se sentir parte ali do bando, do grupo. Ele quis ter uma função no grupo. Às vezes não ter função é uma função. Só ouvir é a melhor função, às vezes. Mas muitos querem falar, ensinar. E com ar de que tem um conhecimento, uma capacidade para isso. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Queres que façamos aqui 3 barracas, uma para ti, Moisés e Elias? Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem do céu o interrompe. E sai uma grande voz que diz: Esse é meu filho amado, em quem me agrado. A ele vocês devem escutar. Então Pedro ele é bruscamente interrompido pela voz de Deus. Fica quietinho. Fica quieto, para. Se eu te mover a fazer algo pelo Senhor Jesus, pelo meu filho, tu faça. Se não, fica quieto. Tu já tentou tirar ele da cruz lá. Que eu, o Pai, o encaminhei para isso. E ele, como filho obediente, sempre faz a minha vontade. Tu já cortou a orelha do soldado lá. Fica quietinho. Escuta mais. Fala menos. Essa bondade não vem de mim. Esse suposto amor todo não vem de mim. Isso é do homem natural, é da carne, é autopreservação, é amor próprio, é egoísmo. Bom, irmãos, e para finalizar, então, eu abro a minha Bíblia aqui. Poxa, agora não sei se eu vou lembrar aqui o texto de Samuel. Eu vou dar um pause aqui, irmãos, para tentar lembrar. Fugiu da memória aqui o texto, eu lembrei o texto de Samuel, achei que era Samuel 15, aonde Samuel está orando pelo rei Saul. Então, o Senhor Deus aparece. Se eu lembrar o texto, eu coloco nos comentários.
Senhor Deus aparece para Samuel e diz a Samuel: por que tu ainda oras por ele, se eu já o rejeitei? Isso é muito profundo, irmão. Então, Samuel, naquele amor ali pelo rei de Israel, né, estava orando por ele. Mas Deus disse: guarde tua oração, ore por outro que eu escolhi. Por que tu oras por ele se eu já o rejeitei? Então, até as nossas orações muitas das vezes são más, porque elas são no homem natural, na carne. Não é o Espírito que nos conduz a orar. Quanto temos que aprender ainda, irmãos, sobre termos bons olhos, os olhos do Senhor. Termos bons olhos significa olhar com os olhos do Senhor. Deus nos guarde, nos abençoe em nome do nosso Senhor Jesus.